pessoal, meu nome é Aslan, eu sou engenheiro de vendas na SUSE. Vim falar um pouco sobre a SUSE. Muitas pessoas conhecem a SUSE como uma distribuição de Linux Enterprise, mas as pessoas não conhecem a SUSE sobre OpenStack. A SUSE apoia o projeto OpenStack há muito tempo e nós lançamos a primeira versão do OpenStack Enterprise, ou seja, um suporte para você colocar dentro da sua empresa. Um diferencial que a gente tem em relação à comunidade, o presidente do board do OpenStack Foundation é funcionário da SUSE. Foi escolhido, isso aconteceu em 2012. Opa, oi. Bom, a gente não vai falar sobre um big case. A gente entende que estamos em comunidade, apesar de estar com o logo de empresa que apoia a comunidade e tem uma solução Enterprise, aquele modelo de subscrição. Então, não falaremos sobre case. A gente pensou em uma solução de um modo diferente e trazer um convidado que é amigo e parceiro da SUSE aqui no Brasil, referência em treinamentos na parte de OpenStack, para que vocês sejam um big case. Não só falou que a gente já fez, mas apoiá-los, como é a filosofia da SUSE, ter vocês sempre como parceiros, apoiar qualquer tipo de projeto, apoiar os eventos, como esse aqui do OpenStack, que, parabéns, pessoal, tá demais. Então, eu vou convidar meu amigo Marcos Sungaila, da Savante, para falar um pouco para vocês sobre arquitetura. Obrigado, Aslan. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, quando o pessoal da SUSE nos convidou, né, pediu para a gente poder participar junto com vocês, eles falaram, olha, queria que apresentasse alguma coisa que você já fez para poder colocar, só que ao invés de fazer um processo, uma apresentação mais focada no que foi feito, eu perguntei se eu poderia fazer uma coisa que ajudasse vocês a começarem de uma forma mais interessante. Tá? Então, eu mudei um pouco a abordagem. Ao invés de colocar simplesmente, olha, eu já fiz isso, já fiz aquilo, ele tinha me falado, poxa, é um big case. É legal falar de um big case? Muito legal, para você ter uma referência. Só que melhor do que isso, é você ter ideia de como você pode começar, ou o que você vai enfrentar. Né? Pelo tempo exíguo, as coisas são um pouquinho rápidas, então não tenho muito tempo para poder entrar em detalhes, mas a gente está aqui o dia todo. Quiser conversar com o Aslan, comigo, a gente está lá fora, a gente vai ficar falando, podemos mostrar, discutir e abordar vários aspectos. Né? Uma das coisas que a gente mais se preocupa quando a gente começa é falar sobre a arquitetura do que você está abordando, como você vai trabalhar, o que você vai fazer. Né? A arquitetura básica, que qualquer um que já viu um OpenStack ou que já ouviu falar de OpenStack, já leu, procurou um tutorial, mostra para a gente uma coisa parecida com isso, onde eu começo a ter uma figura de um controller, uma máquina principal, onde eu começo a instalar meus serviços, começo a distribuir minhas informações e começo a colocar os meus compute nodes. Eu começo a ter todo o meu processo de validação, de virtualização, de hospedagem de imagens, de containerização para o meu ambiente de OpenStack. Aquele controller, quando eu estou começando a minha estrutura, eu tenho uma máquina, eu tenho duas, eu já posso disponibilizar um pouco de alta disponibilidade, de redundância em cima do meu ambiente. E à medida que eu vou ampliando, que eu vou crescendo, eu tenho mais controllers, eu vou ampliando a minha estrutura, eu passo a ter a necessidade de trabalhar com uma rede de integração dedicada, fazer com que todo o tráfego na minha solução seja isolado daquilo que o pessoal vai acessar. Eu começo a acessar meus recursos, eu começo a ver o que eu estou disponibilizando, só que todo o controle fica em background, todo o controle fica segmentado. Né? Isso daqui seria uma arquitetura básica. A gente começa a trabalhar essa ideia. Realmente eu tenho um ambiente onde eu consiga ter um isolamento e, ao mesmo tempo, uma performance no meu ambiente. Né? Só que quando você está crescendo, fala, puxa, já contei com uma estrutura, já contei com meus compute nodes, já estou virtualizando, já tenho redundância. Né? Uma das coisas que você vai precisar é saber, e a minha alta disponibilidade? Como é que eu vou garantir que os meus controllers continuem funcionando? Vou ter que ter alguma forma de
de H, vou usar um pacemaker, na grande maioria das vezes, atualmente, é a solução ideal. Posso trabalhar com um método um pouco mais antigo, utilizando o Cluster Manager, sem problema nenhum. Só que, e o meu load balance? Eu tenho mais de uma máquina, eu vou precisar distribuir isso de alguma forma. Eu vou precisar fazer com que o meu ambiente distribua o processo. Eu não sobrecarregue um equipamento e continue com o outro ocioso. Muitas vezes a gente investe num equipamento muito bom para poder fazer essas atividades. Não vale a pena que você chegue de repente e fale, e agora? Ele estava ocioso durante 1 mês, 2 meses. E se eu distribuísse essa carga? Eu poderia ampliar a quantidade de compute nodes dentro da minha solução. E um compute node? Precisa de H? Não sei, vai depender um pouco da sua ideia. Nos controllers, eu tenho lá uma segunda máquina, eu faço a redundância e começo a trabalhar com ele. Eu tenho a garantia de que todos os meus serviços estão disponíveis, que as minhas autenticações funcionam, que as minhas conexões estão adequadas, que as minhas instâncias estão sendo distribuídas, que os stacks de cada um dos componentes que a gente colocou estão funcionando adequadamente. No Compute Node, faz sentido eu pensar em H assim? Na verdade, não faz. Por quê? Porque um Compute Node adicional ele se torna uma forma de redundância da minha situação anterior, do meu primeiro Compute Node. Se eu tiver 5, 10, 50, 100, 500 ou 4.000 em um projeto que a gente trabalhou no começo do ano, todas as instâncias são distribuídas em cima disso. Quando a gente começou o projeto, o pessoal falou, puxa, legal, a gente vai querer começar com 32 Compute Nodes. Ótimo. E qual o seu planejamento de crescimento? Até o final do ano, a gente pretende chegar a 4.000 hosts. O projeto inicial, o que havia sido desenhado e discutido, falado, ele começou a parecer brincadeira perto daquilo que a gente realmente esperava. Por quê? Em 4.000 compute nodes, eu não tenho a possibilidade de trabalhar com 2 instâncias de controllers. Eu preciso segmentar todo o meu ambiente, segmentar a estrutura. Eu preciso fazer uma abordagem onde os meus compute nodes agora, os meus controllers agora se tornam uma gama de controllers. Os serviços mais essenciais, autenticação, controle de rede, armazenamento de imagens, a gente começa a colocar num service controller. E esse service controller, muitas vezes a gente vai colocar 2, 3 instâncias para poder atender a minha estrutura. Só que eu não posso trabalhar apenas com 3 instâncias de controllers. Eu vou ter que trazer, por exemplo, toda a parte de armazenamento para um sistema dedicado. Se você estiver trabalhando com Ceph, com Gluster, ou disponibilizando via Swift uma solução de objetos dedicada, em 4.000 hosts, a quantidade de objetos que a gente está falando vai chegar a alguns bilhões de arquivos. Não apenas uma série ou um tamanho. A gente não fala, quantos arquivos você tem? Você não fala, eu estou com 1 tera, 2 teras. A gente chega a bilhões de arquivos numa solução em 4.000 hosts. É bem diferente. O OpenStack armazena toda a sua configuração em cima de um database. Na verdade, são 2. O database relacional ele vai ser voltado para armazenar todas as configurações, as instâncias, os acessos, as referências daquilo que você tem no seu processo. Só que eu vou ter um segundo database, um NoSQL, coletando informações, armazenando e fazendo a métrica daquilo que foi feito dentro do seu ambiente. Em cima dessa métrica, os stacks são capazes de passar por um processo de autoscaling. Então, eu passo a necessidade de contar com um cluster de database relacional para gerir e disponibilizar toda a minha estrutura dentro do OpenStack. Ao mesmo tempo, eu vou precisar de um segundo database, um NoSQL, 2, 3 instâncias, criando replica sets, e que esses replica sets vão ser consumidos pelos meus service controllers para poder disponibilizar, de repente, um autoscaling. A carga das minhas instâncias está chegando a 20%, 30%, 40%. Eu coloquei lá um trigger de 55%. Quando chegar em 55%, aquele ambiente vai precisar sofrer uma ampliação. Se você estiver trabalhando com uma instalação, um data center,
é o que a gente chama de uma zona de disponibilidade simples. Ele pode simplesmente disparar uma nova instância ali dentro. Mas e se eu estou trabalhando com 2 zonas de disponibilidade? Ou a minha zona de disponibilidade é distribuída? Eu tenho um data center com 2.000 hosts, um segundo data center com mais 2.000 hosts. Eu preciso que essas instâncias sejam distribuídas, uma em cada data center, 2 em cada data center, para poder elaborar e distribuir a carga em cima dessa estrutura, né? Então, esse database NoSQL, ele tem uma importância fundamental na hora de analisar os dados e fazer com que os meus service controllers consigam tomar ação. Disparar mais instâncias, ou você teve um determinado pico, passamos por uma Black Friday antecipada. Qual vai ser o comportamento do meu stack? Cara, ele vai subir, vai ser fenomenal. De repente, em questão de horas, eu vou passar de 400, 500 instâncias para 8, 10, 15 mil instâncias. Quando chegar no final daquele período, o que vai acontecer? Minhas instâncias vão ficar ociosas. Baseado nas informações do NoSQL, meus service controllers vão tomar ação e falar, olha, isso daqui não é mais necessário. Então, eu começo a descartar todas as instâncias que foram criadas. Mas aí a gente enfrenta um outro problema, né? Se fosse naquela primeira situação, onde a gente tinha a nossa arquitetura básica, a gente estava contando com 2 redes de comunicação. Uma rede pública e uma rede de integração. Num ambiente distribuído, um ambiente com elasticidade, eu vou precisar contar com uma estrutura diferente, né? Logo no comecinho, o pessoal mostrou o vídeo do Newton, né, mostrando lá um dos componentes fantásticos, que é o Ironic, ou o provisionamento sob demanda, né? Para eu poder trabalhar com isso, eu vou precisar de uma rede de provisionamento, né? Junto com essa rede de provisionamento, qualquer novo hardware que eu esteja colocando no meu ambiente, eu vou conseguir lançar e integrar dentro da nossa solução, né? Eu vou precisar de uma rede de gerenciamento específica. Não vou poder contar com ela acessando pela rede pública, por exemplo. Não vai fazer o menor sentido. Toda a minha rede de compute nodes, ela vai precisar distribuir entre os compute nodes todo o tráfego de comunicação. Saber quem está rodando aonde, quais dados foram coletados, como eu vou ter. Vai ser uma rede dedicada. Lá no primeiro slide, ele era uma rede de integração. Estou trabalhando com o nosso storage. Pessoal, storage, a gente pode estar falando de um storage dedicado, né, um IBM, um MC, um Dell, qualquer coisa assim, ou uma solução em SDS. Posso estar falando de Ceph, posso estar falando de cluster, posso estar usando o Object Storage integrado do Swift, né? Eu vou precisar de uma rede de controle para saber como que isso está funcionando, e eu vou precisar de uma rede de acesso, uma rede de dados, né? Então, eu devo segmentar esse processo adicionalmente em cima disso. E é lógico, todas as instâncias que a gente criar, elas precisam ser acessíveis, né? Eu preciso de uma rede pública. Quando a gente olha isso daqui, você pode imaginar, caraca, mas eu vou precisar de tudo isso? Quantas tem ali? 6 redes? Sim e não. 6 redes a gente está falando do começo, né? Em soluções que a gente entregou recentemente, uma delas a gente contou com 11 redes. Numa segunda, a gente contou com 18 redes segmentadas. Fora a integração com um serviço externo de SDN, para poder garantir uma melhor integração da solução com a personalização necessária do cliente, né? E como que a gente começa a fazer esse tipo de coisa? Como que a gente vai conseguir trabalhar em cima disso? Sentido errado. Você vai fazer toda essa configuração manual? Pessoal, você vai instalar host por host manualmente, colocar pacote por pacote, criar a configuração, fazer todo o processo. Se alguém quiser, me procura. Eu vou ter prazer de trabalhar uns 2 anos junto com você para a gente conseguir colocar uma estrutura dessas no ar, tá? Só que não vai ser legal, não vai ser muito efetivo, não, tá? Exatamente para esse tipo de solução que existem os sistemas integrados, tá? O que a SUSE traz para a gente? A SUSE traz o SUSE Cloud.
atualmente na versão 6. Agora, em novembro, vai ser lançada a versão 7. A versão do SUSE Cloud ela não está referenciada à versão do OpenStack, mas à versão de integração da solução, né? Nesse momento, eu vou pedir que o Aslan me ajude um pouco e coloque todas as informações e mais alguns detalhes em cima desse processo para a gente. Obrigado, pessoal. Opa. Pessoal, como eu falei no começo, a gente não conhece muito sobre a SUSE em relação ao OpenStack, mas algumas referências onde a SUSE com o OpenStack é referência. Por exemplo, a quantidade de prêmios nesses eventos, por exemplo, a SVC, Storage Awards, que não só foi apenas com o OpenStack, foi com a nossa solução de Software Defined Storage baseada no Ceph. Bom, e o outro chamado Ruled Stack, que é um desafio que a Intel aplica para os participantes de todo o OpenStack Summit. A SUSE, com a nossa solução de OpenStack, com a nossa solução de deployment, a gente ganhou 3 anos seguidos como deployment mais fácil, mais rápido e integrado deste evento. A gente sabe, para quem já implementou um OpenStack, que existe um pouco de complexidade, até na questão da arquitetura do ambiente, inicialmente, até da configuração de todos os componentes do OpenStack. Dentro desse evento, um recorde, 10 minutos e 48 segundos, um deployment de OpenStack funcional. Isso é espetacular. O nosso concorrente, bom, no evento, não vou falar de concorrente em outras áreas, eles fizeram em 48 minutos. Um pequeno gap, nada demais. O que é meia hora? Nada. Bom, então são referências por aí conhecer que a SUSE tem uma solução de OpenStack que é referência hoje no mercado Enterprise. Tá? Bom, falei, essas aqui são todas as funcionalidades, não adianta ficar repassando cada uma delas. E estamos em comunidade para falar qual é o projeto que a gente utiliza. É o Crawlbar. A solução de Crawlbar é um servidor onde vai ter o repositório de instalação do SUSE, onde você só vai colocar a máquina no rack. Põe os cabinhos, manda instalar. O que você vai fazer depois? Selecionar qual é a função dela, a integração dela. Gerenciamento dessa arquitetura que o amigo Sungala comentou. E alta disponibilidade. Como é que eu faço essa configuração? Tudo isso é possível aqui. Estamos falando de software defined. A nossa solução ela é orientada a isso. É trazer a facilidade para vocês, colocar a máquina no rack e na interface web e falar, ela vai ser um controller, vai ser um compute, vai ser um object storage e automaticamente ela ser integrada. Você mover uma barrinha e falar, agora ela vai ser cliente do NTP, ela vai ser o PostgreSQL do ambiente, o que vocês quiserem. É a simplicidade que a gente traz para vocês. Espera um momentinho. Tem que ter o nome. Bom, em nome da SUSE, gostaria de agradecer a todos que estão aqui sábado de manhã, vão passar o dia com a gente. A gente tem um stand, a gente tem alguns brindes, tem umas nuvenzinhas para poder apertar, a gente sabe que está estressado nessa nossa profissão, é bom, é sempre bom. Tem adesivo, que é sempre legal para colocar no notebook. Eu vou estar à disposição o dia inteiro aqui para conversar com vocês. Eu tenho um ambiente lá fora, que é o nosso ambiente de lab, onde roda ambiente Power, IBM Power, a gente do suporte a mainframe, a ZVM, com o SUSE OpenStack Cloud, que é um diferencial em relação às outras pessoas no mercado. Tá? Então, novamente, eu gostaria de agradecer a todo mundo, pessoal da organização, novamente, espetacular o evento, e muito obrigado, pessoal.